Fala galera, Matheus aqui e sejam muito bem-vindos para mais um dia do Fed, aquele dia em que os traders roem as unhas com medo do que o presidente do Banco Central americano vai falar. E na reunião de hoje, os mercados realmente ficaram bastante assustados, pelo menos no começo, mas depois esse susto desapareceu. Eu não consegui dessa vez assistir ao vivo a transmissão, fui assistir só depois, mas enquanto estava acontecendo eu olhei lá as cotações no celular se movendo, para baixo, para cima, e quando deu 3 da tarde, que é o horário onde sai o press release do Fed, o mercado chegou a cair 0,75%. Naquela hora eu imaginei que algo ruim tinha acontecido na carta do Fed e de fato isso saiu na carta do Fed. O que assustou os mercados, pessoal, foi isso aqui. Para quem não sabe, a cada 2 reuniões o Fed divulga o seu resumo de projeções econômicas, onde os membros do Fed colocam lá quais são as suas projeções para os diversos indicadores da economia. E vejam que a projeção deles para a taxa de juros é de que ela terminará o ano em 5,6%, o que significa mais aumentos aí pelo caminho, e é justamente o medo que surgiu no mercado e que eu comentei na semana passada. Se a gente for olhar aqui o dot plot, que é este gráfico contendo vários pontinhos aí, onde cada pontinho representa o voto teórico de um dos membros do Fed, nós veremos que a vasta maioria dos membros está esperando sim aumentar juros até o final deste ano. Tem apenas 2 aqui sozinhos, coitados, apostando na manutenção até o final de 2023, enquanto a maioria espera pelo menos mais um aumento de 25 pontos e muitos, inclusive, estão esperando até 2 aumentos até o final deste ano. Mas, afinal de contas, qual o motivo do Fed estar querendo aumentar esses juros, sendo que a inflação continua caindo? Ontem mesmo, pessoal, saíram os números mais recentes da inflação americana e marcaram lá um resultado até melhor do que o esperado. O mercado esperava 0,2% no índice cheio do mês e 0,4% no índice núcleo. E eis que veio 0,1% no cheio, praticamente metade aí da expectativa, e o núcleo veio exatamente correspondendo com as expectativas. Então, por que aumentar mais os juros se a inflação está de fato caindo ainda que aos poucos? Em todas as últimas reuniões, o Fed vinha sustentando aí a ideia de pausa. Muitos no mercado estavam até especulando quedas e tudo bem não haver essas quedas ainda nesse ano, porque isso era pura especulação mesmo. Estava bem visível que eles não cortariam os juros nesse ano, mas por que, afinal de contas, essa história de novos aumentos aí depois de se falar tanto assim em uma pausa? Bom, pessoal, tudo que eu posso oferecer para vocês são as respostas que o Jay Powell nos deu, por mais incompletas e vagas que elas sejam, é o que nós temos, mas depois eu vou colocar também a minha opinião aqui e, por favor, compartilhe também a sua nos comentários. Bom, segundo o Jay Powell, o nível de aumento dos juros e o ritmo no qual este aumento é feito são coisas completamente diferentes. O ritmo é uma coisa, o nível é outra. Ele disse que no combate contra a inflação, alguns efeitos já podem ser sentidos nos setores mais sensíveis, como o imobiliário, por exemplo, mas que ainda levará tempo para os efeitos totais serem absorvidos pela economia, principalmente pela inflação. Ele considera que, embora a inflação tenha caído bastante, ela ainda está muito acima da meta de 2% e reiterou que o objetivo deles é trazer esta inflação de volta para a meta, porque eles compreendem que o custo de uma inflação alta é muito alto para a população. Agora, será que isso responde a alguma coisa? Eu pessoalmente acho que não. Tudo bem o ritmo ser diferente do nível de aperto, mas até a última reunião falava-se em pausa, então essa mudança que foi sendo introduzida aos poucos nos mercados aí nas últimas semanas, talvez seja parte do plano, ou talvez o Fed esteja neste momento tão desmoralizado porque viu que o mercado não comprou ainda a ideia de aperto monetário até a inflação acalmar, que sentiram a necessidade de sinalizar o compromisso deles de forma mais forte. Talvez seja isso, até porque aumentar mais 25 ou 50 pontos base, depois de tudo que já foi feito ao longo do ano passado, não deve trazer tanta diferença assim. Talvez seja mais uma questão de percepção do mercado mesmo, de ajustar a percepção do mercado. Mas teve sim uma pergunta interessante que fizeram para o Powell. Perguntaram para ele o seguinte:
de onde afinal está vindo a força deflacionária que derrubou a inflação até aqui. Porque olha só, a demanda, ela não está caindo, as pessoas continuam comprando, continuam gastando, inclusive como se não houvesse amanhã. Aliás, pessoal, ontem mesmo, antes de tudo isso, antes do Fed, eu já tinha até juntado aqui para mostrar para vocês, olha só que interessante, né? Notem como eu estou aqui, pessoal, fazendo não apenas a cobertura sobre o Fed, mas também inserindo os pontos mais interessantes que saíram ao longo da semana. Assim, a gente concentra tudo em um vídeo só e sobra mais tempo para eu finalizar dentro do prazo o programa de investimentos deste canal, que já está aí sendo desenvolvido há quase um ano, né? O motivo disso é para que fique tudo perfeito, tudo muito legal e altamente didático, para que mesmo as pessoas que estão começando consigam alcançar o nível de conhecimento desde o começo até o avançado. E estará tudo disponível até o final de julho. Então, se você quiser receber um código de desconto maior do que o preço de lançamento, cadastre o seu e-mail na lista que está na descrição. Mas enfim, voltando aqui para o nosso vídeo, olha só que interessante este gráfico. Ele está comparando o nível de poupança das pessoas com as dívidas de cartão de crédito delas. E veja que a situação está aqui um tanto extrema, né? Enquanto a poupança ela caiu bastante e depois ficou aqui praticamente estagnada, as dívidas com cartão de crédito elas explodiram para cima e superaram em muito já os níveis pré-pandemia. As pessoas não estão economizando, elas estão atravessando essa suposta recessão com gastos acima da sua capacidade financeira. Então, voltando para a questão do jornalista, ele perguntou o que está fazendo a inflação cair se a população continua gastando e o mercado de trabalho continua aquecido. Eu achei que essa foi uma excelente questão e teria sido ainda melhor se o Jerome Powell tivesse nos agraciado com uma resposta realmente completa. Mas o que ele disse, isso depois de ter enrolado bastante, é que a inflação ela caiu porque, embora ainda haja crescimento na economia, esse crescimento está ocorrendo abaixo do esperado. Embora o mercado de trabalho ainda esteja aquecido, ele está um pouco menos aquecido. Segundo ele, as forças desinflacionárias da economia estão começando agora a entrar nos eixos, mas ainda não se materializaram por completo. Então, se ele estiver correto, né? Então os ajustes serão lentos e graduais e o tal pouso suave acabaria acontecendo mesmo. E talvez seja dentro dessa expectativa que o mercado tenha se acalmado e transformado a baixa inicial, que eu comentei no começo do vídeo, em uma provável alta para o final do dia de hoje. Mais um dia de alta, né? Se isso realmente acontecer, será o 5º dia seguido de alta, tornando este mercado realmente muito frustrante para os ursos. Muitos, inclusive, já estão clamando que esse seria o início de um novo mercado touro. A Savita Subramanian, do Bank of America, destacou no último relatório que, historicamente, quando a Bolsa Americana sobe mais do que 20%, isso depois de ter marcado um fundo, como de fato marcou aqui, né, no ano passado, então, em geral, ela costuma continuar a subir pelos próximos 12 meses em 92% dos casos observados até hoje, desde 1950. E esta subida adicional ao longo dos próximos 12 meses seria historicamente de 19%. Mesma coisa foi destacada também pelo Mike Wilson, do Goldman Sachs, que apesar de ser um dos grandes ursos do mercado deste momento, está optando por não discutir com a estatística. Muita gente também está fazendo paralelos com 1999, dizendo que haveria boas chances pela frente da alta continuar antes de haver qualquer reversão. O principal argumento é que não há hoje no mercado nenhuma narrativa, nenhum motivo forte o suficiente para derrubar os mercados de forma significativa. Os grandes fundos multimercado, conhecido aí como Smart Money, estão agora sofrendo de medo de ficar de fora. Já estavam sofrendo de medo de ficar de fora há algum tempo, mas estão agora sofrendo disso ainda mais e talvez por isso estão voltando ao mercado. E mesma coisa está acontecendo com o investidor de varejo, que está voltando a marcar presença, ainda que de forma mais leve do que no auge de 2021. E por conta disso, as gigantes de tecnologia continuam atraindo muitos investidores,
mesmo depois de já ter subido tanto, mesmo parecendo ser agora um trade um pouco tardio, né? Parecendo ser um momento tardio para embarcar nesse trem, ainda assim elas continuam atraindo muitos investidores. Mas, né? Mas nem todo mundo está otimista com este mercado. Eu já falei para vocês diversas vezes que as altas que nós vimos esse ano vieram quase que exclusivamente de meros 7 nomes entre os gigantes de tecnologia, que estão aí carregando os mercados nas costas. Porém, por mais repetitivo que possa ser ficar falando isso toda vez a cada vídeo, o mercado ainda não se cansou de comentar essa situação, que ela é bastante incomum. Parece que as casas de análise estão aí disputando na sua criatividade para criar gráficos com desenhos diferentes para representar a mesma coisa. Toda semana que eu olho tem um gráfico aí novo, diferente, representando isso de maneira diferente aí para nós olharmos. Então é por isso que eu fico repetindo também o assunto com vocês a cada semana. Outra coisa que causa pessimismo é o tamanho monstruoso dos gaps que estão se formando mesmo em ativos que historicamente apresentam bastante correlação. Veja, por exemplo, nem a Europa está a salvo destes gaps. Isso não é um evento isolado nos Estados Unidos, mas claro que nos Estados Unidos eles estão ainda mais pronunciados, principalmente agora que voltou à mesa esta possibilidade de alta nos juros do Fed. O mercado parece estar ignorando por completo esta situação, já está ignorando faz tempo aí, então talvez, né? Quem sabe o Fed esteja fazendo isso justamente para tentar restaurar a sua moral, né? Os mercados estão acreditando aí piamente que mesmo se algo ruim vier, o Fed simplesmente vai reverter e vai salvar todo mundo, como de fato, né? Parece que vai acontecer. Difícil discutir com esta lógica. Inclusive, o mercado está ignorando tanto essas chances de queda que hoje o custo de proteção através da compra de puts está alcançando níveis baixíssimos. Vale lembrar que historicamente o público costuma odiar puts, né? Odiar as opções de venda exatamente nos momentos em que eles mais deveriam gostar delas. E o último fator de preocupação para os mercados hoje é o índice de sentimento da CNN, que está novamente apontando ganância extrema. Historicamente, esses momentos aí mais cedo ou mais tarde costumam ter algum tipo de correção, ainda que pequena, mas, como diz o velho ditado, os mercados são capazes de se manterem irracionais por mais tempo que nós conseguimos nos manter solventes. E para terminar este vídeo, pessoal, quero só comentar aqui o desenrolar dos eventos no embate entre a SEC e as corretoras de criptomoeda que operam nos Estados Unidos. Semana passada, nós comentamos que a SEC soltou 2 processos com duras acusações sobre a Binance e também sobre a Coinbase, mas muito mais sobre a Binance. E eis que, depois disso, ela tentou agora congelar os ativos ligados à Binance US, né, ao braço americano da Binance. E olha, realmente foi um movimento bem agressivo aí tentar congelar os bens ali da Binance e que fez com que a empresa parasse por completo de aceitar depósitos em dólar. Daqui para frente, ao que tudo indica, o braço da corretora atuante nos Estados Unidos irá migrar o seu modelo de negócio, limitando as suas operações para que apenas seja possível operar pares entre criptomoedas e não mais entre cripto e dólar. Então, vamos ver até onde isso vai chegar. Pessoal, não deixe de checar a lista de lançamento na descrição. Muito obrigado por assistirem e até o próximo vídeo.